Seja bem-vindo para mais um episódio do Cinti Invest, o podcast aqui na Tarobá. E hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria, um assunto muito importante. E com tanta mudança nas regras da Previdência e também estabilidade no mercado de trabalho, será que a geração Z vai se aposentar? É uma dúvida que é constante na cabeça das pessoas. E para falar sobre esse assunto, tenho aqui uma convidada querida, Silvia Gazda, que é especialista no assunto previdenciário, né? E trabalha já... É previdenciário e trabalhista. Previdenciário e trabalhista. A especialidade. Com 20 anos de experiência, sócia do escritório Gazda e Siqueiros Advogados. E também é empresária no ramo imobiliário, que você estava comentando aqui comigo. Fala um pouco mais sobre você, Silvia. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com você. E como é importante esse tema, né? Como é importante falar disso. Depois que a gente conversou sobre o tema, eu comecei a falar que antigamente as pessoas já começavam a trabalhar pensando no INSS, né? A receber a aposentadoria. Então, as pessoas pensavam mais no futuro. Hoje, essa geração Z, né? Essas pessoas mais novas, eles têm um outro propósito, né? Parece que um propósito do agora. Vive o momento, né? Qualidade de vida. Então, hoje tem... Não que seja errado, pelo amor de Deus, né? Mas hoje, os jovens, as pessoas estão com um outro viés, uma outra visão. E isso muda o jogo, né? Então, as pessoas têm que pensar que todo mundo envelhece, né? Sim. Todo mundo envelhece. As pessoas podem ficar doentes, pode ter o evento morte, as pessoas podem ter um acidente. E como é que fica se a pessoa não está assegurada, né? Então... Ou seja, não é somente a aposentadoria, é todo o caminho que tem e é percorrido lá. E os riscos que tem até chegar à aposentadoria. Exatamente. Sobre a questão, né, da geração Z, tem um ponto que é bem complicado nessa questão de pensar somente no agora e não estar dando importância para o INSS, que a gente falou, contribuição mesmo, na questão ali do trabalho em si. Mas também tem um ponto positivo, não do não pensar na frente, que isso é a nossa função de educar e levar essa informação. Sim. Mas de estar abertos a novas possibilidades e também assumir a responsabilidade de estar bem financeiramente nessa fase da aposentadoria. Sim. E não depender somente desse recurso que vem através do INSS. Sim, porque o INSS, ele já tem a fama, né, dessa defasagem, né? A pessoa não aposenta com aquilo que imagina e ainda vai perdendo ano a ano, né? E aí, as despesas aumentam por conta das pessoas estão mais velhas, ficam doentes, gastam mais, e a aposentadoria vai achatando, né? E isso aí gera um problema gigante. Por isso que é tão importante essa situação de você não depender só do INSS. Lógico, o INSS é muito importante, né, no nosso país, na nossa visão atual, mas outros meios também, né, Cíntia? Eu tenho um professor que eu até estava comentando aqui antes de você chegar, que é muito engraçado. Isso é para o pessoal memorizar e para implementar outras coisas na vida que a gente vai falar, né, sobre esse planejamento. Mas o INSS, isso não será suficiente. É isso aí. Porque qual que é o risco quando a gente fala do INSS? É a questão mesmo de a renda tem um teto, né? Então, talvez não conseguir por mudanças regulatórias que estão acontecendo, você vai trazer isso pra gente. Sim. Mas também por aquela renda não ser suficiente. É isso aí. Tem alguns custos de vida que vão diminuindo na fase da aposentadoria, né? Talvez um financiamento de um imóvel, então provavelmente já tenha terminado, custos com os filhos. Tem alguns custos que a gente tem em certa fase que na aposentadoria não vai ter, mas como você falou, outros custos aumentam. Remédio, a expectativa de sobrevida. O pessoal fala que a profissão do futuro é cuidador, né? Porque todo mundo vai precisar de um cuidador, todo mundo não, né? Muita gente. Grande maioria dos idosos. Porque as pessoas estão envelhecendo, vivendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais. Envelhecendo sozinhas, muitas vezes. Exatamente. Diminuindo o número de filhos, né? Antes tinha lá 12 filhos. Algum desses filhos iam cuidar de você. Sim, agora não tá dando mais pra Agora, às vezes, a pessoa tem um filho ou nenhum filho, né? Então, uma profissão do futuro aí é cuidador de idosos, né? Então, a pessoa tem que pensar. E para essa pagar. frase é legal. O INSS não é só isso. Não é suficiente. Não é suficiente. E o custo de um cuidador é alto. Então, vai uma precisar clínica, ter... cuidador é alto. Além de outras situações que podem acontecer, né?
Mas vamos falar um pouquinho sobre essa evolução da Previdência, né? Sim. Do regime geral, que é o que você atua no Brasil. Sim. O que vem acontecendo? Porque é o que você falou, é um medo, né? Às vezes a pessoa tá ali na portinha para se aposentar, de repente muda todo o jogo. É o que eu sempre falo, né? Eu trabalho com Previdência há mais de 20 anos. E assim, às vezes você tá lá no 45 minutos do segundo tempo e quase fazendo gol, né? E aí vem a Previdência e fala, quase ganhando o jogo. E aí vem o governo e fala, agora a regra mudou. Uhum. Agora temos novas regras, agora temos novos requisitos. E aí a pessoa fica perdida, né? Uhum. É o que aconteceu em 2019. Né, novembro de 2019 para dezembro, né, tivemos aí a reforma da Previdência, que ela já vinha sendo falada há muito tempo, e aí trouxe mudanças com regras de transição, idade mínima. Vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Antes da reforma, a mulher precisaria de 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. E não tinha idade mínima, né? Então, se a pessoa começasse a contribuir mais jovem, tudo bem que existia fator previdenciário, existiam redutores, a pessoa quanto mais jovem ela aposentava perdia uma parte da aposentadoria, mas existia essa possibilidade, né? Aí veio a reforma. O que a reforma quis? A reforma quis trazer uma idade mínima, né? Quando acabarem as regras de transição, vai ficar uma regra geral, que vai ser com 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, com um mínimo de 15 de contribuição para a mulher, 15 para o homem que já estava contribuindo e 20 para o que começou depois da reforma. Para quem contribui, o homem que começou depois da reforma, ele vai precisar de 20 anos. Porque complicou, porque quando tem essa troca, né, essa mudança, daí tem uns que ficaram já Isso, já começaram a contribuir, aí outros que começaram depois vão começar depois da reforma, né? Então, essa daí são E aí vieram regras de transição, como todas as reformas, vieram regras de transições, regras de pontos, regras de idade mínima, pedágios de 50%, pedágio de 100%. Então, são várias regras que o governo colocou para quem já estava jogando. E esses pedágios são, acho que pagam um valor a mais lá, contribuem um pouco mais para conseguir se aposentar mais cedo, é isso? Por exemplo, quem estava há 2 anos da aposentadoria, tá? Faltando até 2 anos, então ele paga 50% de pedágio. Então, por exemplo, uma mulher que estaria com 28 anos de contribuição. Então, faltaria 2 anos. Certo. Tá? Então, ela teria que pagar 50% de pedágio. Então, em vez dela aposentar com 30, ela vai pagar 50% dos dois. Dos 2 anos que faltavam. Dos 2 anos que faltava, aumenta mais 1. Então, em vez de ela aposentar com 30, ela aposenta com 31. Entendi. Entendeu? Então, você paga 50%, mas a pedágio de 50% é só para quem estava até 2 anos. Então, a mulher que tivesse 28 e o homem que tivesse 33 anos de contribuição. Tá? Então, aí pagaria esse pedágio de 50%. Existe pedágio de 100%, que daí eu dobro o que faltava. E aí eu posso ter o tempo, não preciso ter o mínimo. Tá? Então, vale a pena? Lá. Vale, porque às vezes se você não atingir uma regra de transição, você vai entrar na regra geral, que é com 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, entendeu? Então, às vezes, ainda falta 10, 15 anos para a pessoa atingir. Então, na verdade, vale a pena para aproveitar ainda a regra passada, Exatamente, é isso? Certo. Isso, né? E o que as pessoas têm que fazer hoje? Tentar melhorar o tempo de contribuição que essa pessoa tem. Mas como assim, né? Melhorar como? Melhora? Vamos falar. Não, porque é legal a gente... porque é uma dúvida. Ficou complexa a questão da aposentadoria. Essa questão de pontuação, o que se enquadra pra mim? Então, assim, pontuação, a gente precisa ser bem... idade mínima, né? Às vezes, você somar um pouquinho mais de contribuição, às vezes te joga numa regra que te melhora R$1.000, R$1.500, R$2.000. Aí, e como que faz, então? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho uma atividade especial, eu sou da área da saúde, certo. Tá? Eu sou um homem que trabalha na área da saúde, eu trabalhei lá 10 anos na área da saúde. Eu posso ganhar 40% a mais nesse período, entendeu? Porque é uma atividade especial. A mulher também pode ganhar 20%. Eu tive um período lá de trabalho rural. Na nossa região aqui tem muita gente que veio, fala, mas faz muito tempo. Eu posso pegar um período de rural para poder contar. Porque não tinha comprovante, né, também. Que você não precisava ter contribuição, né, nessa época. Você pode somar tempo de atividade especial, tempo de rural. Às vezes tem um período de uma empresa, eu tive uma empresa e não paguei.
Hoje compensa talvez eu ir lá calcular, eu posso ir lá no INSS e pagar essa diferença para somar esse tempo na minha aposentadoria, entendeu? Então, tempo de exército também pode contar na aposentadoria. Então, são vários casos que eu posso melhorar, né, o tempo, aumentar o tempo de contribuição e me jogar numa regra mais favorável, entendeu? Olha isso. Uma regra já com 100% de média, porque o cálculo também mudou, viu, Cíntia? Do salário, né? Do salário. Que antes era os 80, era... Isso. Antes da reforma, eu pegava a média dos 80% melhores salários. Então, eu pegava 20% e jogava fora. Certo. Pegava só os 80% maiores. Hoje, eu pego 100% dessa média, então eu não posso descartar nada. E também existe uma média, que é 60% mais 2% a cada ano, que aumenta os 15% para a mulher e 20%. Fala, para tudo, doutora, ficou difícil. Fica complexo você vincular todas as informações, porque são várias regras para uma mesma categoria. Você tem que se encaixar em vários. Uma mulher que tenha 15 anos de contribuição, ela aposenta com 60% da média. Entendeu? Se ela tiver 16, ela aposenta com 62. Certo. Se ela tiver 17, 64. Então, vai aumentando 2% a cada ano que a pessoa tenha de contribuição. Entendeu? Essa é a regra geral. E o homem a partir de 20. Então, o homem com 21, 62. E aí vai assim, vai aumentando até... Por isso que a pessoa fala, para ela aposentar com 60, com 100%, ela tem que ter 40 anos de contribuição. Porque, né, 60 vezes 2 vai dar o 40. Eu acho que as pessoas ficam um pouco desanimadas, né, quando vem essas reformas, essas novas regras, porque nunca é para o benefício da população. As regras vêm muito duras, né, Cíntia? As regras de transição são muito duras, né? E aí a pessoa tá ali naquela situação. Às vezes contando os anos para aposentar, e aí muda o jogo, muda a regra, e a pessoa precisa trabalhar muito mais. Mas o que você acha, assim, porque existe um medo, né, das pessoas, de não... Porque a gente sabe que hoje, quem paga a aposentadoria é a outra geração que paga a aposentadoria de quem está recebendo, né? Então, quem está em atividade, paga a aposentadoria de quem já está aposentado e a nossa aposentadoria, no caso, né? Sim. A próxima geração que vai pagar. Então, existe essa questão de riscos, né? E as pessoas têm esse receio. Será que quando chegar a minha hora, eu vou conseguir? Caixa, né? Vai ter? Já que essa conta vai fechar? Será que esse topo, né, do triângulo vai bater? O que você está enxergando quanto a isso? Cíntia, então, desde que eu comecei a trabalhar com Previdência, as pessoas falam de déficit da Previdência, né? E aí, a Previdência Social, ela tem muita receita, né? O agro paga INSS, a construção civil paga INSS, os jogos de loterias pagam INSS, e isso é pouco divulgado, né? Então, tem muita... A INSS recebe muito, mas isso é um problema, né? Porque hoje as pessoas têm menos filhos, né? E as pessoas querem menos trabalhar com carteira registrada, menos CLT. Então, isso realmente pode gerar um problema lá na frente. É o que o governo vem divulgando. Por isso que eles justificam essas mudanças tão duras, né? Então, aí vai ter que analisar esses caixas aí para ver o que vai entrar e sair da Previdência Social. Mas a entrada da Previdência também não é tão ruim assim, né? É por isso que a nossa intenção hoje é falar sobre essas regras, sobre a importância de sim contribuir, que a gente já vai falar o porquê, Exatamente. Mas também de que a gente tem que trazer a responsabilidade para a nossa vida e ter a consciência de que sim, pode ser que você não se aposente, ou ainda assim, vai se aposentar, mas será que vai ser suficiente? Exatamente. Né? E quando você fala da pessoa que não é CLT, porque é uma dúvida que tem também, a pessoa não é CLT, eu preciso contribuir, mas será que vale a pena? Mas e se em vez de eu contribuir, eu investir em uma outra coisa, em um outro produto, ou fazer outra coisa com esse dinheiro? Cíntia, é muito importante isso que você colocou, porque nós estamos com a questão da pejotização, né? O que é isso? As pessoas estão saindo do CLT e estão vindo ser uma pessoa jurídica, né? Isso é muito sério. Porque... As empresas estão terceirizando as responsabilidades. Exatamente. A pessoa vira, ela sai do CLT, ela vem para um MEI, né, para uma pessoa jurídica,
ela falando, não, agora eu tenho qualidade de vida, eu comando o meu horário, eu faço o que eu quero da minha vida, só que o respaldo é menor também, né? Porque, por exemplo, uma pessoa lá, uma pessoa que ganha lá 5, 6 mil reais no CLT, ela tem uma contribuição que é dividida entre o empregado e o empregador, né? Dividido em uma parte, cada um paga uma parte. Quando eu venho para um MEI, eu venho para uma contribuição de 5%, a alíquota é mínima do INSS, só que essa pessoa aposenta com o salário mínimo. Sim. Né? E essa conta a pessoa não faz, né? E um salário mínimo lá na frente, como vai ser? Quanto vai ser? Exatamente. Eu vou conseguir viver com um salário mínimo, né? Como que vai ser isso lá na frente? A inflação de todo esse período. Então, isso que você está falando hoje da gente... tudo bem, eu vou ser MEI, ok. Eu vou pagar 5% de INSS. Só que, o que eu vou fazer de diferente para complementar minha aposentadoria, para lá na frente eu não sofrer esse risco de aposentar com salário mínimo? Isso é se a pessoa ter essa consciência, porque às vezes vira MEI, abre o próprio negócio e esquece de cuidar dessa parte. Exatamente. Ou não é nem que esquece, tipo, sabe que tem que fazer, mas não vai atrás, não busca e não planeja essa parte e o tempo vai passando. Exatamente, porque quando vem no CLT, aqui não tem, não tem como fugir, discussão. não vou ali. Pagar, não vou contribuir. Ó, empregador, não faz, não contribui. Fica cômodo, porque já tá ali, a pessoa sabe que tá garantido, que tá acontecendo, que tá aí. Exatamente. Não precisa ir atrás de nada. Mas essa questão, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que estava com 30 anos de contribuição, já estava com a idade, mas desses 30 anos ela tinha pago 6 de MEI. Entendeu? E agora, para aposentar por tempo de contribuição, ela tem que pagar a diferença. Entendi. Ela tem esses 6 anos que ela pagou como 6 ou 7 anos de MEI, ela tem que pagar a diferença de 5% para 20%. Nossa. E aí a gente calculou lá, estava dando 20 mil reais. Entendeu? Desses 7 anos. E ela falou, doutor, eu não tenho esse dinheiro. Aí se ela não complementar esse valor, ela vai aposentar apenas por idade. E no caso dela, estava faltando acho que 5 anos, entendeu? Então, ela estava perdendo mais ou menos aí uns 50 mil reais de benefício que ela ia deixar de receber. Entendeu? Então, é muito sério essa questão de você mudar para o MEI. Lógico, tem casos que vale a pena. A pessoa vai aposentar com um salário mínimo mesmo, vai aposentar por idade. Né? Existem opções até que a pessoa pode pagar uma única contribuição por ano para não perder a qualidade de segurado e ainda ter direito aos benefícios por incapacidade, óbito, isso é possível. Então, tem isso que eu ia te perguntar. Porque a gente está falando aqui dessa questão, né, do INSS, não apenas, que nem a gente falou no início, para aposentadoria, que é o ponto-chave, beleza, esse é o intuito. Mas tem os outros benefícios, né? Isso. Porque eu sei que tem a cobertura para acidente, tem incapacidade, o que mais que tem? O óbito, né? A pensão por morte, salário maternidade, o auxílio reclusão também, né? Aí a pessoa acha que o auxílio reclusão é só para quem tá, que é a pessoa que tá preso que recebe. Não, é pra família. É pra família. Aí a pessoa fala, aí eu já ouvi muito julgamento assim, mas tá preso e aí vai ficar preso porque a família tá ganhando. Gente, essa pessoa contribuiu e é direito dela que a família receba esse valor enquanto ela tá... Então nós temos evento, doença, acidente, morte, salário maternidade, auxílio reclusão. Então o INSS tem um leque de benefícios, né? É muita coisa. Acaba sendo um seguro, né? Na verdade, o nosso sistema é seguritário. Eu pago para ter direito, né? E aí eu tava falando de você manter a qualidade de segurado, né? Aí a pessoa fala, mas eu preciso pagar todo mês, né? Eu preciso todo mês lá pagar o carnezinho ou depois que eu já adquiro o direito eu posso pagar de vez em quando? Se você já sabe que você já adquiriu o tempo de contribuição e só vai esperar a idade, por exemplo, você pode, mas gente, isso tem que ser estudado, verificado cada caso. Tem todo um estudo, né, que você faz ali para cada pessoa. A gente chama de planejamento previdenciário. Certo. Não, eu já planejei, eu vou me aposentar com salário mínimo e por idade. Eu posso pagar uma única contribuição como contribuinte individual, tá? Certo. E aí eu mantenho qualidade de segurado, tá? E aí qualquer evento que aconteça eu estou segurada, tá? Sim. Ou como facultativo você paga 2 vezes por ano. Esse como contribuinte individual, né, que é o autônomo, 1 vez por ano, facultativo 2 vezes por ano. Tá? E se a pessoa não tiver ainda cumprido
o tempo? Aí ela tem que continuar Todo contribuindo todo mês até ela atingir o mínimo que ela precisa. É isso aí. Mínimo. Agora, assim, existe o teto, né? Tá o quê? 6 mil e... Não, tá... Foi sobre 7. 7... Ai, agora eu perdi. É 7 mil e pouquinho, né? O teto. 7 mil e pouquinho, é. Hoje, para a pessoa chegar a ter essa aposentadoria no teto, tanto se for pela média ali do salário, que eu acho que daí tá ficando cada vez mais difícil, né? Chegar no teto, ou para a pessoa que quer contribuir mesmo voluntariamente, como que tá esse cenário, assim? Vamos lá. Se eu vou pagar no carnê, a alíquota é 20%. Tá? Uhum. Então, se eu vou pagar sobre 7 mil reais, eu vou pagar 20% disso aí. Eu pago R$1.400. Certo. Tá? Então, eu sempre pago 20% se eu vou pagar no carnezinho. Por isso que eu falo que quando eu tô no CLT, eu divido isso aí, né? Você tá dividindo com a empresa. Eu tô dividindo com a empresa, né? E aí depende do tipo de regime que a empresa vai estar. Às vezes ela paga mais ou paga menos, o regime de tributação da empresa. Do imposto ali, e né? é dividido. Agora, quando eu pago no carnê, eu tô assumindo isso aí sozinho. Então, para eu aposentar com valor melhor, eu pago 20%. E aí é caro, né? Não é barato. Né? 20% sobre o valor que você quer pagar é uma alíquota, eu acho uma alíquota alta. É alta. Por isso que as pessoas pagam no MEI. Né? Falam, não, eu vou pagar o mínimo mesmo. Mas olha só que decisão difícil, por isso que muita gente barra na hora de fazer o planejamento de aposentadoria. Porque aí vem o questionamento, será que eu pago esses 1.400 por mês para o INSS, para eu ter esse teto? Ou eu invisto, pago um seguro de vida para me respaldar com os fatores que podem acontecer, né, no percurso? Sim. É o seguro, e invisto o restante numa previdência privada ou outro produto. Ou um outro produto. Ah, mas será que eu vou investir corretamente também? Será que vai me dar o retorno? Será que eu vou ter o que eu preciso? Exatamente. Então, é uma decisão bem complicada e precisa ser feito vários cálculos para ver o cenário, né? Eu trabalho muito tempo com regime geral. Né? Uhum. Então, eu sempre oriento os meus clientes assim. Eu pago o regime geral e eu quero complementar a minha aposentadoria, eu pago um regime privado. Isso, que são as previdências privadas. As previdências privadas, ou investir em outra coisa, ou num imóvel, né? Agora, não, doutora, eu não pago nada. Eu falo, pago o regime geral. Pelo menos isso você vai ter um respaldo. Isso, pelo menos o mínimo do regime geral, né? Eu sou defensora dessa tese. Pague o regime geral e também pague a privada, uma outra fonte de aposentadoria. Né? Agora, você parar de pagar o INSS e pagar só uma previdência privada, para mim é um risco, no Brasil atual, é um risco muito grande. E é legal porque a gente até fala que a previdência privada é um complemento, né, da aposentadoria. E muitas pessoas usam como estratégia para sucessão, previdência privada, porque não entra para inventário. Isso. Tem também a questão de estratégia fiscal, né, que tem alguns benefícios ali. Só que também não é um dos investimentos que dá mais retorno hoje em dia no mercado. Não é. Né? Se você falar de investimento de retorno, tá ruim, né? Eu não sou tão especialista em investimento, mas quando você fala de investimento, é ruim, né? Não comparado com outros produtos curto prazo, do mercado, né? A previdência privada seria mais a longo prazo. Né? Se for para usar da questão de diferimento fiscal, ferramenta de sucessão, ainda tem ali as suas vantagens. Mas fora isso, existem outros investimentos. Como você falou também que, né, você tem a profissão ali no ramo. Eu tenho uma incorporadora uma perninha. Eu sempre gosto muito de imóveis, né? Trabalho com isso há bastante tempo. E aí a gente começou lá atrás a investir em imóvel, construir, alugar. A gente trabalha com... Isso é uma questão muito bacana, é uma renda passiva, né? Lógico, tem risco, tudo tem risco. Tudo tem, né? Tudo tem risco. Mas aí a gente investe em imóveis, né? A gente tem uma incorporadora de imóveis e a gente trabalha nos imóveis comerciais. Certo. Né? A gente compra os terrenos, constrói comercial, não residencial. Comercial dá mais retorno que o residencial, dá mais retorno, né? Você tem que ter um cuidado a mais na hora de escolher o ponto, né? Hoje, você já tem que ter para construir, a gente já tem um inquilino já antes, né? Para você hoje é muito risco você construir lá e colocar uma plaquinha de aluga-se e colocar lá. Na sorte vai aparecer alguém lá para pagar. Porque de repente a construção você já faz até baseado no que o inquilino precisa. A gente fala que é alfaiataria, né? A gente já faz direto para aquele inquilino, né? E aquilo ali já fica
é uma farmácia, é uma oficina, então você já constrói do jeito que aquele inquilino precisa, e aí já vira investimento, daí aquilo lá fica um ótimo investimento, né? Antigamente a gente já fez isso, eu trabalho com imóvel já há uns 15 anos já, né? A gente construía, colocava a plaquinha de aluga-se lá e ficava esperando um inquilino. Sim. Hoje isso aí, o risco é muito alto, né? Hoje você já tem que construir já com o contrato de locação assinado. Porque que nem você falou, existe o risco ali da localização, né? Daqui a pouco, por exemplo, numa cidade, daqui a pouco abre um centro ali industrial numa outra região e ali ou comercial, Sim. E aí tudo migra para lá e de repente você construiu numa outra região, já vai desvalorizar o valor do teu aluguel. Sim. Né? Ou até mesmo um outro risco é o econômico, né? De repente você pega uma pós-pandemia, onde muitas lojas, empresas, negócios tiveram que fechar, e aí você tem essa questão da vacância, né, no imóvel. Mas também. O imóvel, ele ainda tem a valorização, né? Do próprio ponto. Do próprio ponto, da própria construção, né? Além de você ter, né? Ficou muito tempo discutindo, né? Tem que ter imóvel, não tem que ter imóvel. Por isso que eu tô falando sobre esse assunto, levantando os pontos, porque o pessoal tem dúvida, mas vale a pena ou não vale a pena? Então, o imóvel, você ganha na valorização do imóvel e você tem a renda passiva daquele imóvel, né? Então, se você pensar... Eu sei que isso aí tem discussão, tem polêmica, né? Que tem gente que vai falar, não compensa, o imóvel tem manutenção, né? Tenho tido êxito, né? Nesses investimentos em imóveis, por conta dessa valorização do imóvel, essa escolha, esse cuidado. Isso, tem estratégia. E também é diferente do imóvel residencial, que nem a gente estava falando. Daí eu acho que tem mais giro de inquilino. O imóvel residencial, ele te dá uma porcentagem bem menor, né? Aí, é isso aí. Mas você tem sentido, assim, muito desafiador essa questão do... Não, antes de eu te perguntar isso, só para complementar do imóvel, quando a gente fala de imóvel também, até para o pessoal de casa entender, é porque sempre quanto mais a gente diversifica os nossos investimentos, seja por INSS, Previdência Privada, imóvel ou produtos financeiros, mais chance de ter uma renda passiva na fase da aposentadoria e uma renda passiva que seja significativa, cada vez ela vai ser mais alta com a diversificação, né? A chance é maior. Não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Isso é um ditado, né? Que sempre vai existir para todas as questões. Isso, né? Igual, eu pago o INSS, eu pago Previdência Privada da OAB, né? Eu invisto em imóvel, né? Eu invisto em imóvel comercial e tenho dinheiro aplicado. Né? Então, a gente divide isso aí pensando lá numa aposentadoria. Né? Você não pode colocar todos os ovos dentro da mesma cestinha, né? E um fator que é bem, acho que importante, né? É quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. Então, seja na questão da regra geral, né? Porque daí tem a questão do tempo de contribuição, mas também quando a gente fala de uma previdência privada, quando a gente fala de um outro investimento, aqui no Brasil nós temos os juros compostos. Sim. Né? É um assunto que sempre vai entrar em pauta aqui quando a gente fala de qualquer tipo de investimento, porque se você deixa para começar a investir, seja lá qual for, né, o produto que você escolher, quanto mais próximo da aposentadoria, mais esforço você vai ter que fazer, mais você vai ter que injetar. Exatamente. Sendo que, como a gente tem os juros compostos, o dinheiro vai gerando renda e rendendo em cima do próprio rendimento, né, que a gente fala, você não precisa se esforçar tanto. O que eu falo do imóvel é que o imóvel, ele vai valorizando e você pode ficar retirando mensalmente. Quando o dinheiro está aplicado, esse dinheiro, ele vai ficando ali. Se você tirar, rendeu esse mês, eu tirei. Ele não vai aumentando, ele vai aumentando pouco, menos, né? Agora, o imóvel, como ele tem a valorização, né, se você conseguir acertar, né? Lógico, tudo tem risco, né? Tudo tem. No imóvel, se você tiver a valorização, e você pode ficar retirando aquilo lá que todo mês. O imóvel, ele está acompanhando, por exemplo. A gente sempre fala muito da inflação, né? Como ela corrói. Então, tanto que vem culturalmente, assim, né? Na sociedade, a questão do investimento do imóvel, justamente quando estava na superinflação. Exatamente. Que aí falava, não, investe em imóvel que seu dinheiro vai estar ali, vai estar seguro, não está desvalorizando. Então, a questão do imóvel.
você vai retirando, ele não vai ficar aquele valor de sempre, ele tá crescendo. Ele crescendo, né? Você tem ali uma possibilidade. É muito difícil, né? Um lugar... o imóvel valia 500 mil e agora vale 450, né? Um imóvel na planta, né? Sempre ele vai valorizando, nem que for um pouquinho, ele vai subindo. É difícil um imóvel baixar o valor, né? Mas a questão da valorização, Silvia, só tira uma dúvida minha. Vamos lá. Tem um período que talvez valorize mais, Isso. que deu uma valorização maior. Agora tá um período ruim. Agora tá, agora né? tá, isso. Agora tá um período... Agora tá bom para comprar, não para vender. Né? Então, agora não é... eu quero vender um imóvel, agora não é bom. Agora tá bom para comprar. Que os juros tá complicado, porque tá subindo, né? Tá difícil para ter crédito no mercado, né? Tá muito caro o crédito. Então, se você tem condição de comprar um imóvel, hoje você consegue valores bons. Certo. Né? Não tá bom para vender. E aí vai tendo os reajustes anuais depois, né? De reajustes de valorizações anuais. E também, de repente, que nem a gente falou a questão do estudo, da região. Pode ser que você tenha a sorte, ou por estratégia, daquela região se valorizar. Sim. Consequentemente, o teu imóvel também. É toda uma estratégia, viu, Cíntia, né? Da construção certa, do lugar certo. Então, tem toda uma estratégia para você cuidar disso aí. Certo. Silvia, e assim, o que você tem entendido como o principal desafio das pessoas mesmo na hora de tanto contribuir com a aposentadoria, com essa dúvida? O pessoal chega lá com qual dificuldade para você? Que a gente pode, você falando o exemplo de algumas pessoas, pode ser exatamente o que outras pessoas estejam vivendo, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre as regras de transição, né? Onde ela vai, o que vai acontecer com ela lá na frente. Mas é legal, Cíntia, que hoje o planejamento previdenciário, ele te dá já quanto você vai investir, com quanto você vai aposentar e quanto tempo você vai receber esse valor de volta. Você consegue passar assim essa clareza. Essa clareza. Olha que claro, importante. por exemplo, a Previdência Geral, isso se você... eu comecei a receber hoje, eu vou falecer, eu faleço, né, vai para os meus dependentes. Sim. Mas eu não saco dinheiro igual, por exemplo, a Previdência Privada. Que você saca o montante, né? Eu posso ter a opção de sacar o acumulado ou sacar mensalmente. Né? Então, o regime geral não é assim. Quando a gente faz um estudo que com quanto tempo a pessoa vai receber. Se ela falecer, ela não vai sacar aquilo ali. Os dependentes dela irão, né? Irão até uma certa idade. Assim, os filhos menores de 21 anos, os filhos menores recebem até 21 anos. Certo. Tá? Filhos menores até 21 anos. Filhos incapazes, por exemplo, um filho autista, um filho incapaz, recebe para o resto da vida. Sim. É permanente, por isso que é muito importante. Agora, cônjuges, no caso, aí depende da idade do cônjuge. É o tempo que ele vai receber. Isso também foi mudança na reforma. Entendeu? Por exemplo, para eu receber de forma vitalícia, eu tenho que ter acima de 45 anos. O cônjuge que sobrevivente, quem vai receber. Certo. Entendeu? Se eu tenho menos de 45 anos, existe uma tabela, tá? Que começa com 3, depois vai aumentando, até chegar na forma vitalícia. Entendi. Independente da idade do contribuinte que faleceu. Independente do contribuinte que faleceu. A idade é de quem vai receber. Antes não era assim. Se eu ficasse viúva com 20 anos de idade, eu tivesse direito a receber a pensão por morte, eu ia receber de forma vitalícia. Certo. Hoje não é mais assim. Hoje depende da idade, é o quanto de tempo você vai receber do INSS. Sim, e você falou de incapaz, né? Da questão de receber o benefício da pessoa que era responsável, do instituidor. Mas e no caso, porque existe também aposentadoria e eu vejo às vezes mães com crianças, né, mães de incapaz, existe uma aposentadoria específica também, né? Como que está funcionando isso? Mudou alguma coisa? Não, isso aí, mas não é uma aposentadoria, Cíntia, aí é um benefício. É o benefício. Quando eu falo de aposentadoria, eu falo de contribuição, tá? Aí é o benefício. Isso, aí existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o antigo mais conhecido como LOAS, né? E aí esse continua da mesma forma. Não mudou nenhuma regra, né? Não, é para crianças especiais ou pessoas que não tenham capacidade laborativa, pessoas acima de 65 anos, mas isso a pessoa precisa tomar cuidado, ele depende da renda.
O BPC, o benefício de prestação continuada, ele é para baixa renda. Né? E aí existe a discussão, mas um exemplo, todo autista tinha que ter direito. Eu concordo. Toda pessoa que é especial teria que ter uma ajuda, mas esses benefícios são para pessoas de baixa renda, famílias baixa renda. Entendi. Né? Aí tem que ter o cadastro no CAD único, fazer toda a inscrição lá para você provar que você... Não, que a palavra é ruim, você precisa provar uma situação miserável, baixa renda, para poder receber esse benefício. E é uma situação complicada, porque, por exemplo, do autismo, existe muito tratamento, assim como outras, né, incapacidades. Sim. Muitos tratamentos que a criança precisa fazer, mas às vezes a mãe lá, o pai, não é baixa renda, mas também não tem a condição necessária para ter todos os cuidados, né? Não é baixa renda, mas se a criança tivesse esse benefício, ele teria mais terapias, mais oportunidade cuidados. de fazer o tratamento, né? Exatamente. E aí, existe aí uma questão de pesquisas até que o IBGE faz e traz pra gente sobre a longevidade da... As pessoas estão vivendo mais, né? E como que tá sendo isso? Você tem, assim, alguma coisa de dados atualizados? Porque antigamente, a gente fala que os 30 anos de hoje é o novo 20. Sim. Né? As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão se cuidando mais. Ciência, tecnologia, medicina tá vindo aí para... Isso é uma das justificativas do INSS, né? De ter aumentado a idade da mulher, por exemplo. A idade da mulher passou de 60 para 62 por idade, né? O homem manteve no 65. A idade, aí as regras de transição têm essa idade que vai aumentando, né? Uma idade progressiva. E isso aí é a justificativa do INSS de ter mudado as regras, né? Por conta de que as pessoas estão vivendo mais. E tá cada vez aumentando mesmo, né? O pessoal tá se cuidando mais. E, Silvia, se fosse assim, tem mais alguma coisa que eu não tenho te perguntado que gera dúvida lá no teu escritório? De atendimentos? As pessoas têm muita dúvida de qual alíquota, né? As alíquotas, que daí a gente tem esses 3 tipos de alíquotas, 5, 11 e 20. Se quiser, dá para explicar. Sim, explique, né? Porque é importante. Já que nós estamos falando, eu acho assim que até para explicar a complexidade e a importância de ter um planejamento financeiro, até uma profissional como você, para falar do planejamento. É muito importante. A gente muda, assim, a gente mostra para pessoas em números, como se fosse um investimento. Olha, eu estou colocando tanto de dinheiro, até tal data eu vou me aposentar com tal data, e vou receber tanto. Então, é bem legal. Né? Uma dúvida que as pessoas têm é sobre as alíquotas, né? A dona de casa tem alíquota de 5%, que é para a dona de casa e para o MEI. Né? A dona de casa, a dona de casa de baixa renda, ela pode pagar alíquota 5%, que é R$ 75,90 por mês. R$ 75,90. R$ 75,90. Aí, nós temos uma alíquota intermediária, que é o 11%, né? Que aí aposenta com salário mínimo e não aposenta por tempo de contribuição. O da... Dona de casa também não salário, aposenta por... mas é salário mínimo salário também. Mínimo também. O único que é média é 20%. É aquela que eu te expliquei do 20%, que é o código 1007 no autônomo. Né? 20%. E aí é feita uma média das contribuições. Então, esse mês eu ganhei mais, eu posso pagar mais. O mês que vem, foi ruim, eu posso pagar sobre o salário mínimo. Né? Que às vezes o autônomo é isso, né? Um mês ganha mais. Tem certeza, e essas dúvidas as pessoas têm. Eu posso pagar um valor cada mês? Pode, porque é feita uma média. Legal você falar isso. É feita uma média. Né? Então, eu pago, o INSS vai somando. Esse mês eu paguei sobre 3 mil, o mês que vem eu paguei sobre 5. Outro mês, esse mês foi muito ruim, vou pagar sobre salário mínimo. Só não pode ficar sem pagar. Só não pode pagar sem... porque se não ficar sem pagar, você não vai contar com o tempo de contribuição. Tem um mínimo? É o salário mínimo daí. É o 20% sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Esse é o mínimo que a pessoa pode pagar mesmo. Esse é o mínimo que a pessoa pode falar. Contribuir, né? Na verdade. Entendi. Acho que é isso, mas... É isso. Pensou em alguma coisa aí, Judy? Silvia, olha, não tem nem como te agradecer e te falar como é grandioso o seu trabalho. Obrigada, eu adorei vir aqui. Nossa, é muito importante.
as pessoas têm que pensar realmente no futuro, né? Tem. É o que você falou, a questão, principalmente essa geração agora é momento. O tempo tá passando muito rápido. As pessoas às vezes Exatamente. priorizam o que está acontecendo agora e não param para pensar, né, no futuro. Eu sempre falo, como eu trago mais para a parte de investimentos, que eu faço planejamento também para a aposentadoria, mas na questão do investimento mesmo próprio, né, financeiro. Eu sempre falo, você guardar um pouco hoje e investir é você cuidar do teu eu do futuro, é você pagar o teu eu do futuro. Eu falo que todo mundo tem uma história e isso reflete lá na frente, né? Uhum. Eu vim de uma história que eu tinha uma situação financeira boa quando eu era pequena. Meu pai faleceu e a gente perdeu tudo. Então, quando eu comecei a desenvolver de novo, eu queria investir em alguma coisa. Por isso que eu comecei a investir em imóvel. Sim. Porque essa minha história, eu falava, não, eu não vou passar por isso de novo. Não quero passar de novo por isso. Não quero passar por isso de novo. Então, cada um tem uma história. E é legal porque a história da pessoa faz a diferença na vida dela. Sim. Né? Ou você se vitimiza e fala, nossa, é isso que eu tive, a minha vida é isso que eu tive, acabou. Ou eu falo, não, eu não vou passar por isso de novo, não vou fazer meus filhos passarem por isso, e eu vou fazer diferença, né? E aí, cada um... Mas é muito importante, né? As pessoas... Essa pejotização aí tem derrubado as pessoas na aposentadoria. E eu, assim, a gente vive, né? Convive com pessoas de várias idades e é muito triste. Eu vejo diariamente já pessoas que estão na fase que estaria na idade de se aposentar, mas não contribuiu. Não organizou essa questão, né, da previdência, e aí se arrepende assim um tanto, porque agora tá correndo contra o tempo, tá tendo que trabalhar demais, porque tem isso também, chega uma fase da vida, você não tem mais disposição, não tem mais energia. Cíntia, e é mais que isso, a pessoa é nova para se aposentar e velha para o mercado de trabalho. Tem isso também, não tem oportunidade no mercado de trabalho. Exatamente, a pessoa fala, mas na Europa as pessoas aposentam com 60 e poucos anos, né? A idade é alta. Mas lá as pessoas, eles têm um incentivo para essas pessoas continuarem tendo trabalho. Hoje, por exemplo, vamos falar um pessoal de área de produção, né? Um pessoal de 55, 60 anos na área de produção, não consegue emprego. Não consegue. E se não tiver o tempo de contribuição, vai ter que esperar até 65. Olha só. E o que essa pessoa vai fazer, por exemplo, dos 56 até os 65? Bico. Vai trabalhar em talvez um trabalho mais árduo. Vai fazer bico, vai ficar num trabalho informal, então... Sem segurança, né, nenhuma, às vezes ali financeira. E é uma fase que a pessoa, ela deveria... Eu morro de pena, assim, de verdade. Por isso que eu gosto de falar sobre esse assunto. Porque é uma fase que a pessoa podia estar desfrutando da vida. Às vezes já teve tantos anos de trabalho, de luta, né? E aí, o momento que ela já tá numa situação mais de querer descansar, ou viajar, quem puder, aproveitar a família, filhos, netos. Não, tá ali tendo que dedicar. Eu acho, assim, meio que injusto, sabe? Por isso que a nossa missão de levar essa informação é muito grandiosa. Mas é muito importante isso. A pessoa não pode pensar só no hoje. E temos que tentar vender isso aí para a geração Z, né? Vamos. Que não é, claro, qualidade de vida é importante, mas que não é só isso. Viveu hoje, mas o amanhã chega e vai chegar, né? Como é que a gente vai viver lá na frente? Silvia, quer divulgar suas redes sociais? Eu produzo muito conteúdo no Silvia Gazda ou no Gazda com Z, e Siqueira Advogados. Certo, então o pessoal... Tem muita informação lá, tem muito conteúdo, regras de transição, tipos de alíquotas, tem bastante. E você explica de uma forma tão didática e leve, que mesmo sendo um assunto que a gente viu que é às vezes um pouquinho complicado e cheio de regrinhas, é fácil de entender. Eu gosto muito de falar desse assunto, Cíntia. Quando você gosta de falar, fica mais simples, né? Não, você fala com facilidade, você fala com amor, com leveza. Que bom, obrigada. Silvia, mais uma vez, muito obrigada, tá? Você, prazer Cíntia. em recebê-la aqui. Adorei. Com essa voz maravilhosa dela, que eu já elogiei um monte antes do podcast começar. Estou aqui, o que você precisar. Adorei. Tamo junto e posso voltar várias vezes. E vai voltar, sim. Obrigada, viu? E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Toda segunda-feira, episódio novo no Portal da Tarobá. E o próximo vai ser sobre sucessão e blindagem patrimonial. Eu sei que esse assunto desperta a curiosidade de muita gente, então a gente vai trazer bastante informação aqui para vocês. Até o próximo.